Sempre digo que eu praticamente não tive infância. Desde pequeno que eu sempre trabalhei para ajudar a minha família. O primeiro carrinho que eu vim brincar foi o carrinho que eu fiz depois dos 50 anos de idade. É uma metodologia que o mestre passou para os alunos, que é muito... Aqueles que têm um pouco de dedicação conseguem chegar no fazer o projeto, que é cola e corta. E depois vai montando e dando os acabamentos de acordo com o critério de cada um. Mais de 40 projetos dos mais variados tipos e modelos e mais de 4.000 alunos já passaram pela nossa escola e tiveram suas vidas transformadas. Posso fazer o projeto do Júlio e já está definido, né? Então é prático para trabalhar. Não tem erro, por isso que eu comprei o projeto, que é prático. Começa com as ferramentas que você tem em casa e vai embora. Esse projeto para mim, ele me faz muito bem, sabe? É uma terapia para nós, né? Terapia para nós. Às vezes a gente tá meio assim desgostoso da vida e começa a cortar um pedacinho de madeira daqui, lá da acolá e começa o problema vai se embora, sabe? Eu achei bacana o projeto por não ser necessário você ter muito equipamento, muito ferramental. Eu comecei com a ticozinha, né? Essa manual, uma lixadeira, fui preparando as madeirinhas e deu certo. Dá para fazer, né? Se tiver um pouquinho de paciência, você consegue. Falo fácil porque é só colar, tem que colar nas madeirinhas, as madeirinhas já tem que estar com as medidinhas corretas e não tem erro. Eu estou muito feliz por ter conseguido concretizar esse projeto, que esse projeto foi maravilhoso. Hoje, o Clube dos Carrinhos, para mim, é uma universidade. Por quê? Eu falo por quê? Porque tem os professores, você tem a videoaula e você tem professores a toda hora tirando as dúvidas suas. O primeiro sentimento foi de medo, mas depois, conhecendo todo o know-how do clube, aquilo me fortaleceu. E eu queria que todo mundo fizesse igual eu. Tire suas dúvidas, não fica tranquilo, que você vai ter apoio, igual a gente tinha numa sala de aula, o professor explicando, você fazendo, e assim a gente vai. E estou satisfeito. Todo mundo ligou para mim, né? Eu queria agradecer a educação, não sei qual é o departamento da Patrícia, ligou para mim para saber que cidade eu morava, como que é a minha cidade e tudo. Então eu estou satisfeito. Espero que quem tiver com dúvidas faça igual eu. Vem, bora fazer carrinhos. Eu me chamo Irã, eu sou de Santa Maria, aqui no DF, né? Eu sempre fui muito ativo, sempre gostei de fazer as coisas. O projeto veio para facilitar, né? Eu tenho produzido com mais qualidade, né? E com mais facilidade também os carrinhos. Seja muito bem-vindo, chegamos ao nosso terceiro e último encontro. Mas na verdade ele marca o primeiro passo da sua nova fase. E até aqui você viu que é possível, e é normalmente aqui que a gente para. Não por falta de vontade, mas por falta de decisão. Hoje eu vou te mostrar o caminho completo, e no final você vai saber exatamente se você entra ou se você deixa passar. A verdade é que muitos de nós passamos uma vida inteira deixando os nossos sonhos para depois. Mas a pergunta é, quantos anos você ainda vai deixar passar sem tentar de verdade? Daqui uns meses você não vai mais estar tentando, você vai ter seus próprios carrinhos prontos, suas peças expostas. Gente elogiando seu trabalho e pedindo encomenda. Você com mais confiança e ocupando a mente, gerando renda extra e ainda sendo mais reconhecido. Aquele orgulho que vem de ver algo sendo feito pelas suas próprias mãos. E saber que começou agora. Você vai ter acesso a uma estrutura que acelera a sua evolução e o processo se torna claro. Simples e possível, mesmo que você nunca tenha encostado numa serra antes. E eu preciso ser honesto com você, o clube não é para quem gosta de acumular curso, é para quem quer um projeto sólido e construir um legado único. E se você não está disposto a isso, é melhor nem entrar. Então agora que você já sabe para quem é, bora para a aula. Na primeira aula nós conhecemos as peças da miniatura da Chevrolet. Na segunda aula nós aprendemos os cortes, utilizando a tico-tico de bancada. E nessa aula, pessoal, nós vamos aprender o processo de modelagem das peças. Nós vamos utilizar aí a lixadeirinha utilizando o motor de máquina. Pessoal, nessa aula vocês vão ver que é muito simples se você seguir o método mestre dos carrinhos. Se você observar, nós estamos utilizando aqui uma lixadeira de disco. Essa lixadeira, pessoal, foi a primeira que eu
comecei a fazer os carrinhos. Já tem mais de 8 anos que eu tenho ela. E ela é fundamental aqui para poder fazer, acertar o topo das peças. Aqui, pessoal, estou utilizando uma lixa grão 120. O que você precisa, pessoal, é que a lixadeira esteja um disco bem alinhado, né? Que não esteja aí fora de centro. Precisa estar bem certinho, pessoal, para você conseguir fazer o lixamento certinho. A dica que eu quero passar aqui para você, pessoal, se você puder imprimir mais um projeto para você ir conferindo, depois que você for lixando as peças, você vai seguir a sequência da mesma coisa que eu fiz lá quando eu ensinei para vocês conhecendo as peças. Página 1, página 2, página 3, isso é fundamental. Na sequência aqui eu vou mostrar para você, pessoal. Agora nós vamos continuar aqui fazendo aqui o lixamento das peças, né? Então o primeiro passo é você acertar o topo das peças, pessoal, deixar ela no tamanho exato, né? Depois você vai conferir no PDF e aí você vai começar a modelagem. Pessoal, as ferramentas caseiras, elas são fundamental. Aqui nesse caso, pessoal, onde você não consegue lixar com a máquina, você vai utilizar as lixas manuais. Aí, pessoal, a dica que eu passo para vocês, as lixas manuais, você cola uma lixa para desbaste de um lado e uma lixa para acabamento do outro. Normalmente eu colo uma lixa 80 e uma lixa 120. Aí você vai acertando as peças nesse formato aí, pessoal. Você só vai tirar o desenho depois que você vê que já foi acertado aí todas as partes. E aí, pessoal, depois que você acertar o topo das peças, você pega uma lixa manual e faz aí o polimento. Você vai tirar as ferpas, os arranhões, né? Deixar a peça bem lisinha aí para você começar a montagem da miniatura. Para fazer esse tipo de lixamento, pessoal, você tem que ter a mão bem leve, vai tirando aos poucos, né? Não tenta tirar de uma vez para você não errar e perder a peça, né? Se você apertar muito, pode ser que a lixa vai ultrapassar o risco. Aí você pode perder a peça. É melhor você ir tirando aos pouquinhos, até chegar no risco, né? Que quando você for fazer a montagem, aí se precisar de tirar na peça, você ainda tem recurso. E aí, pessoal, se você observar, eu sempre vou fazendo nesse formato aí, ó. Eu faço a parte de fora na lixadeirinha de disco e a parte interna, né, lixas manuais. Ou do contrário, pessoal, você pode usar as lixas cilíndricas, tipo lá na furadeira de bancada ou no torninho caseiro também você pode fazer. E aí, pessoal, esse processo que a gente faz, né, utilizando a fita crepe ajuda muito para você tirar o desenho. E se evita de embaçar a lixa. Então você cola a fita crepe, cola o desenho e na hora que você terminar de fazer o processo aí de modelagem, né, de ajuste das peças, você vai tirar o desenho. Só vai tirar o desenho depois que estiver bem certinho. Lembrando, pessoal, que a maioria das peças elas já estão padronizadas e lixadas, né? Antes de colar o desenho, eu faço o polimento lá na lixa de rolo. Então isso ajuda demais, pessoal, quando você for fazer o acabamento, né? Colou o desenho, vai para a lixadeirinha de disco, você vai acertar as pecinhas no topo. Isso vai facilitar demais. Quando você tirar o desenho, basicamente as peças já estão prontas. Pessoal, estou sempre tirando dúvidas aqui dos alunos, né? E sempre eu recebo essa pergunta. Mestre Júlio, qual lixadeira eu devo comprar? A lixadeira de disco ou a lixadeira de cinta? Pessoal, o ideal é se você tiver as duas. A lixadeira de disco, nesse formato que eu estou mostrando aqui, ela é fundamental e ela é necessária para você acertar as peças. A lixadeira de cinta, o objetivo dela é polimento das madeiras, né? É para você lixar até aparecer o veio da madeira. Então, pessoal, para você acertar as madeiras, essa lixadeirinha de disco que é boa, tá? E agora, pessoal, nós vamos fazer o lixamento aí do chassi.
Eu sempre faço isso, pessoal. Quando eu tenho duas peças iguais, eu costumo fazer nesse formato aí, ó. Coloca um pingo de cola instantânea, coloca um grampinho aí para lixar as peças juntas, para elas ficar simétricas. Tipo, o chassi são duas peças iguais, né? As folhas das portas, as laterais, sempre que são peças iguais, pessoal, o ideal é você utilizar aí esse formato, né? Para as peças ficar simétricas. Você coloca o pingo de cola, vai na lixadeirinha de disco, acerta o lado que você consegue lixar e aquelas partes que você não conseguir, você utiliza as lixas manuais. Quanto mais capricho e mais carinho você tiver, pessoal, melhor fica o seu trabalho. Então, não faça de qualquer jeito, pessoal. Procura fazer com calma, procura caprichar o máximo que você puder. Todo começo é um pouco mais difícil, pessoal. Você pegar o jeito, né? Às vezes você vai lixar a peça torta. Pode acontecer de você lixar e ultrapassar o risco. Pode acontecer de você também lixar muito, a peça ficar pequena. Tudo isso faz parte do aprendizado. E as lixas manuais, pessoal, elas são fundamentais porque às vezes tem lugar que você não consegue lixar na máquina. E aí você faz desse formato, né? Eu tenho vários recursos para me fazer. Por exemplo, tem a Dremel, tem recurso na furadeira de bancada, lá no torninho, dá para fazer aí também. Mas eu estou mostrando aqui para você, pessoal, porque quando você aprende a trabalhar nesse formato, depois fica muito mais fácil você trabalhar na máquina. Você passa pela base, né? Você aprende fazer da forma mais simples possível, né? Isso aí, pessoal, molda você. Isso facilita quando você realmente tiver ferramentas mais profissionais. Você já tem o conhecimento, você já tem a experiência, né? E quando você pegar uma máquina, você vai trabalhar com muito mais cuidado. Então, pessoal, eu gosto muito de fazer esses polimentos manual, porque eu acostumei, né? Eu fiz muito carrinho nesse formato, então sempre que eu vou fazer, eu não dispenso as minhas lixas manuais. Pessoal, o furo do eixo eu costumo deixar para depois, porque pode ser que na hora de eu ajustar as rodinhas lá, né, ficar fora. Então eu deixo para depois na hora da montagem. E aí, pessoal, para separar as peças é muito simples, né? Você pega aí um estilete, uma faca e bate aí, ele solta. E assim, pessoal, nós vamos fazendo as nossas miniaturas, né? Pecinha por pecinha, com todo cuidado. E o que vai fazer você se tornar um artesão ou um mestre dos carrinhos, se é isso que você tem um sonho, se é isso que você quer de verdade, pessoal, é a paciência, é o dom da paciência, é você libertar da ansiedade, é isso que transforma uma pessoa, é você saber que tem que fazer o processo e você precisa ter paciência. E isso que molda você. Com o tempo, pessoal, isso fica fácil, porque você acostumou, você aprendeu. E aí você vai fazendo cada pecinha com muito cuidado, com todos os detalhes, né? Aí, nesse caso aí, por exemplo, esse é o fundo da carroceria. As partes que eu consegui fazer na lixadeira, depois eu venho para a morsa, prendo na morsa, né? E vou fazendo as partes que não tem como fazer lá na lixadeira. E aí, pessoal, quando eu comecei, eu não utilizava esse método aí, eu colava o desenho direto na madeira, mas me dava muito trabalho para tirar o desenho, né? Agora eu já faço assim, ó, utiliza a fita crepe, você vai gastar um pouquinho mais, né? Mas você vai economizar na lixa. Então você tem que ser inteligente, né? Para você ganhar tempo. E aí, pessoal, essa pecinha aí já é o console. E aí eu sempre faço nesse formato, né? As pecinhas que eu não consigo lixar lá na lixadeira de disco, lixa manual. E lixa manual, pessoal, eu tenho bastante, né? E é importante, pessoal, sempre você tá renovando as suas lixas aí, né? Eu tenho bastante lixa, sempre que eu posso eu tô fazendo, faço as lixas maior, mais larga, mais fina, né? E lembrando, pessoal, que lá no curso de ferramenta tem um módulo lá ensinando, né? Tem as aulas, no passo a passo, ensinando você a fazer as lixas cilíndricas, ensinando você a fazer todas essas lixas aí para você ter os recursos. E talvez, pessoal, você não vai encontrar no mercado nem para comprar esse tipo de ferramenta, né? E é o que vai fazer a diferença aí para você fazer as miniaturas.
Mestre Júlio, qual é a marca de lixa que você usa? Pessoal, o ideal para lixadeira de disco e lixadeira de cinta, o ideal é você utilizar a lixa de pano. A lixa de papel, pessoal, para você lixar manual. Eu utilizo a lixa da marca Carborundum, da marca Norton, e as lixas manuais, pessoal, eu gosto de utilizar a lixa da Indasa. É uma lixa seco, é muito usada aí, pessoal, gosta de usar aí pessoal que trabalha com lanternagem de carro. É uma lixa sensacional, ela dura muito e o acabamento é muito bom. E aí, pessoal, nós vamos cortar aí a parte da traseira da gabine da D10. Eu mostrei para vocês os cortes aí ontem, na aula de ontem, né? Mas eu vou mostrar aqui para você nessa peça aqui, pessoal. A parte interna, você tem que cortar com muito cuidado mesmo para você fazer o corte o mais certo possível. Porque isso ajuda na hora do processo de lixação. Quanto mais certo ficar o corte, melhor, né? Para você não perder tempo lixando. Que as partes internas dá mais trabalho. E também, pessoal, é fundamental vocês utilizar a serrinha com mais dente. Ela já deixa o corte quase 100% preciso, né? Principalmente nas partes internas, onde tem as voltas, né? Então eu gosto de usar aí a serrinha com mais dente. Como eu expliquei ontem na aula, né? Essa serrinha é serrinha caseira que a gente faz. E na maioria das vezes, né, eu trabalho só com esse tipo de lâmina. As lâminas fininhas eu utilizo mesmo para cortar tipo retrovisor, lanterninha, volantinho, né, os pedaizinhos. As lâminas finas, pessoal, eu utilizo para fazer as pecinhas miúdas, né, como lanterna traseira, retrovisor, volantinho. Normalmente a gente utiliza para fazer pecinhas miúdas. Olha aí, pessoal, quando você faz um corte bem feito, uma lixação bem feita, né? Aí a peça fica maravilhosa aí, bem feitinha, certinha. E o que eu quero que vocês aprendam é isso aqui, pessoal, é fazer as coisas da forma correta, né? Peças pequenas, pessoal, você tem que ter bastante cuidado também. E a lixa, por isso que não pode ser lixa grossa, senão ela acaba esgaçando, né? As pecinhas pequenininhas, a lixa tem que ser de 120 para cima, 120, 220, né? Agora, para desbaste, aí você utiliza uma lixa mais grossa. Nesse caso aí, eu estou fazendo o forrinho da porta e eu consigo fazer o processo aí. Outra coisa, pessoal, para você modelar as pecinhas, eu faço esse formato aí também. Eu ponho um pingo de cola e prendo na morsa. Porque para me prender a pecinha direto na morsa, ela é muito pequena. Agora tem que tomar muito cuidado, pessoal, porque se você colocar muita cola, você não consegue soltar ela. Aí tem que ser um pinguinho de cola mesmo, que depois de pronta, a peça pronta, pode ser que ela quebre, né? A hora que você for soltar, você vai acabar trincando, rachando. Isso é muito comum de acontecer, mas isso aí também ajuda muito para fazer, né? Se você não quiser também, pessoal, você pode pegar a pecinha antes de cortar ela, você passa uma fita crepe e faz as arranhuras, depois você corta. Aí evita de você ter que pôr cola, né? Então, assim, são dicas, pessoal, que eu estou mostrando aqui para você, mas existem várias formas de você fazer. Basta você usar a sua criatividade. Se você for criativo, você vai aproveitar o máximo aí da sua mente, do seu conhecimento, né? Nesse caso aqui eu estou mostrando uma ideia para vocês, tá? Pode acontecer de quebrar quando você for arrancar. E ela trincou, né? Eu tive que pôr uma cola, mas eu não perco as peças, sabe, pessoal? Aí você lixa depois, pessoal, e você pode usar uma seladora, né? Normalmente, pessoal, a cola ela é compatível com a seladora. Ou do contrário, você pode passar a própria cola em cima da pecinha. Aí você faz como se fosse um laqueado. Você pega a própria cola e passa em cima da pecinha e ela fica toda num padrão. Depois você aplica seladora ou verniz. Aí. Então a gente acaba recuperando as pecinhas nesse formato. E agora, pessoal, chegou o momento que eu mais gosto. Esse é o momento mais maravilhoso que eu gosto aqui das miniaturas. Depois que eu vejo as peças tomando forma. As pecinhas, basicamente tudo pronta. Aqui, pessoal, nós vamos conferir algumas peças aqui só para vocês entenderem como que funciona o método.
quando vocês conheceram as peças, né, nós começamos lá pela página 1, página 2. Agora, pessoal, vocês vão modelando as pecinhas e aí você pode conferir. Aí você imprime um outro projeto e vai conferindo, né? Nesse caso aí, essa peça é a parte da frente aí da caminhonete. Tem aí essa parte da frente, tem o vinco que é colado, né? Aí você pode conferir as peças em cima do desenho. Na segunda página aí, pessoal, nós temos aí a coluna das portas, coluna do teto, né? Tem aquela parte da modelagem. Eu estou mostrando aqui para vocês, pessoal, um pouco da aula resumido, né? Que é bastante conteúdo, mas depois dentro da plataforma vocês vão seguir o passo a passo de cada pecinha modelada, né? Isso vai fazer com que você vai aprender a fazer cada detalhe, cada peça. Então, a aula que eu estou ensinando aqui para vocês, pessoal, ela é necessária, né? E como é muito conteúdo, eu passar aqui para vocês entenderem como se fosse o todo, né? Como se fosse o todo. Então, eu tenho que pegar as partes principais que vai te dar mais clareza. Então, quando você for modelar e preparar as peças, você que é iniciante, faça nesse formato. Prepara as peças, depois você confere em cima do PDF. E aí você vai conferindo para ver se elas estão no tamanho. Depois, pessoal, quando for montar a miniatura, você já tem uma referência, fica muito mais fácil para você, né? Então vai com calma, vai preparando as pecinhas, né? E aí você vai seguindo as aulas no formato que eu vou ensinando, e você não vai ficar perdido, você não vai ficar sozinho, você vai ter todas as informações. E se você tiver dúvida, aí é só você chamar a nossa equipe, você pode me chamar também, que eu vou estar te passando todas as orientações. E é por isso que a maioria de nossos alunos consegue fazer os seus carrinhos, tá bom, pessoal? Então, o que eu estou te ensinando aqui nesse momento, você não vai ficar perdido, porque você tem aí o projeto para você conferir. Além de você passar pelo processo aí de aprendizado, na lixação, nos cortes, né? No final, você pode conferir você mesmo. Isso aí vai abrir muito mais a sua mente. Nesse caso aí, pessoal, eu estava preparando aí as pecinhas para colocar no PDF. Se você observar, lá no PDF tem os desenhos e tem também a foto das peças prontas. E aí é nesse formato que eu faço os meus carrinhos. É por isso, pessoal, que pessoas que nunca fez uma peça na vida, nunca pegou numa serra, aprendem a fazer os carrinhos. Porque além de você ver as videoaulas, você também tem os gabaritos aí para você conferir. Então você mesmo vai modelando as peças e você mesmo vai conferindo. E aí, pessoal, nós vamos... eu vou mostrar aqui para você como que funciona aqui uma pré-montagem aqui, pessoal, para vocês verem. Essa é a frente, a parte da frente da caminhonete. Nós temos aí a gradezinha da frente. Normalmente, pessoal, eu faço as miniaturas com duas cores, né? Eu vou misturando aí só para valorizar mesmo. Essa miniatura vai ficar basicamente numa cor mais clara, né? Mas a frente aí, estou colocando em buia. E aí, pessoal... Antes de colar, eu vou fazendo esse processo aí. Eu vou juntando as pecinhas, eu vou colocando no lugar, eu vou olhando, eu vou conferindo aonde que eu preciso tirar. Porque dessa forma, pessoal, você evita de perder as peças. E aí, eu vou olhando no caso aqui que eu já tenho a miniatura pronta, né? E aí eu vou encaixando as peças. E você que é aluno, você vai assistindo e vai acompanhando. Então aí nós temos a frente, a base, né? A grade da frente, a moldura, as lanterninhas. E agora, pessoal, nós temos as peças laterais. A peça aí que vai formar a frente da caminhonete. E aí, na frente, pessoal, ela é mais larga um pouquinho que na parte de trás. Eu vou colocar um pingo de cola, que é nesse formato que eu monto as minhas miniaturas. Primeiro, pessoal, eu coloco um pingo de cola para mim saber se vai dar certo. É só mesmo para me sentir e para mim ver a caminhonete tomando forma. É um pinguinho de cola bem pouquinho mesmo para você evitar de quebrar as peças. E depois, se precisar de soltar, a gente solta. Então, não cola de uma vez, né? Aí, pessoal, a parte da frente, ela fica um pouquinho mais larga do que a parte de trás. Essas peças laterais, você tem que conferir. Então, quando vocês for fazer a montagem, faz nesse formato, pessoal, para vocês conferir. A ansiedade faz você perder todo o projeto. Se você já quiser colar de uma vez, coloca cola, um excesso de cola, depois você não consegue tirar. O que vai acontecer? Você vai quebrar a peça, vai rachar, vai atrapalhar tudo. Então eu faço nesse formato aí, ó. Já consegui ver a frente da caminhonete tomando forma. E aí, pessoal, no caso da gradinha da frente, eu não coloco cola. Eu só coloco aí no lugar para me ver se realmente
eu estou fazendo da forma correta. E aí, pessoal, aonde vai a churrasqueira, tem esse vincos aí lateral, né, que pega de um lado do outro, aonde nós vamos montar a churrasqueira. Aí o que eu vou fazer? Eu vou usar o mesmo processo, vou pegar um pinguinho de cola e vou colocar em cima, para mim achar o grau, achar o ângulo, né? Então assim, para ver se está no tamanho certo. O próprio desenho já indica, pessoal, mas aí tem que fazer o ajuste. Aí, né, tem que ver, tem uma pecinha de um lado, uma pecinha do outro. E aí a miniatura começa a tomar forma. Só que se você observar aí, pessoal, a churrasqueira está ficando menor, porque tem que fazer mais um grau maior aí nas laterais, né? Tem que ajustar ela e fechar mais para dentro um pouquinho. Então, pessoal, por isso que você não pode colar de uma vez. Primeiro você tem que ir ajustando as peças. Olha aí como é que fica a churrasqueira. Como que a gente vai achar esse grau aí, pessoal? É testando. Ajustando as peças no lugar e testando elas. Olha aí como é que ela começou a tomar forma. Agora, pessoal, nós vamos pegar a parte lateral. A parte lateral aí vamos chamar de coluna da porta ou coluna do teto. Tem aí esse vincozinho no meio, né, que faz a modelagem. Eu vou colocar um pinguinho de cola aí também, só para dar uma visão, né, só para mostrar a miniatura tomando forma e para mim fazer uma explicação mais detalhada aí para vocês. Aí, pessoal, na frente também ela tem essa moldura, né? Tem a moldura por fora e tem uma moldura interna, aonde fica a grade. Se você observar, ela tem duas molduras, né? E depois tem aí a caixa dos faróis. Então, são bastante pecinhas, pessoal, mas o nosso desafio aqui é muito legal, pessoal, quando a gente começa a ver a miniatura tomando forma. Se você observar, a portinha também segue o mesmo formato aí, pessoal, da coluna do teto, né? Da coluna das portas. O capu, pessoal, segue o mesmo formato, né? Primeiro ele tem a parte do meio aí, onde nós vamos fazer os alto-relevos, né? A parte da frente também. E assim, pessoal, começa a nascer a nossa miniatura. E aí, pessoal, você viu que é possível e você viu que qualquer pessoa que tem vontade, que tem interesse, consegue fazer. Por quê? Tem PDF, tem um método e tem as videoaulas no passo a passo. Na primeira aula, você viu que existe um jeito mais rápido e mais fácil de começar, mesmo que você nunca tenha feito nada parecido antes. Na segunda aula, você viu na prática como cortar as peças com segurança e com precisão. E a partir daqui existem dois caminhos. Um é continuar tentando sozinho, tentando adivinhar o que fazer. O outro é entrar num ambiente onde tudo já está organizado, testado e acompanhado. Nenhum é errado, mas só um deles acelera. E não é qualquer passo, é um passo com base, com direção e com apoio. Se você entrar hoje, nos primeiros 30 dias você já vai entender o método. Nos primeiros 90 já vai ter carrinhos prontos, com uma metodologia simples e validada por centenas de alunos. E o melhor de tudo, no seu ritmo, no seu tempo e com acompanhamento. E o resto é constância, é estratégia. E se você chegou até aqui é porque você sente que esse é o seu momento. O momento de parar de admirar carrinhos pronto. O momento de transformar um passatempo em uma nova fonte de renda. Ou simplesmente viver o que sempre foi um sonho seu com as próprias mãos. Então, se você entendeu o poder disso, é hora de dar o próximo passo com a gente. Agora deixa eu te mostrar com calma e clareza o que você vai receber ao entrar no Clube Mestre dos Carrinhos. É um sistema completo, com mais de 53 projetos de carrinhos de madeira, com aulas no passo a passo, arquivos em PDFs pronto para você baixar e começar. E aqui eu quero aproveitar e mostrar para você alguns modelos que você vai receber quando você entrar para o Clube Mestre dos Carrinhos. Esse aqui é o modelo da D10 que nós estamos lançando, então se você está pensando em entrar para o Clube Mestre dos Carrinhos e achar difícil, já é um modelo aí que a gente já evoluiu bastante, mas para você que sonha em começar, existe várias opções aí para você fazer os carrinhos. Você está vendo aqui a minha estante aqui tem muitos carrinhos aqui, tem os carrinhos mais simples, tem vários modelos e você pode escolher aquele que você achar mais interessante. A minha dica para você é que você comece dos mais simples, né? Você pode escolher o que você achar mais interessante. Eu vou mostrar alguns aqui que a gente tem aqui. Olha aqui, imagina você fazendo essa jardineira. Pensa num carrinho bom de fazer, pensa num carrinho maravilhoso, pensa num carrinho que vende, num carrinho que chama atenção
para você presentear, talvez aí a sua família, o seu pai, os seus amigos, né, o seu filho. Então as opções são muito grandes. Nós temos aqui também esse caminhão que é maravilhoso, que é o caminhão Chevrolet C6500. Isso tudo, pessoal, tudo com PDF, tudo com aulas no passo a passo, tudo prontinho para você começar. Você pode escolher o modelo que você quiser. Um caminhão desse aqui, no mínimo, se você fizer bem feitinho, eu estou colocando por baixo, você vai vender por R$600. Nós temos aqui também a Opala. Pensa numa miniatura maravilhosa. Essa já é uma miniatura menorzinha, né? Aí você tem a opção de fazer maior, você tem a opção de fazer menor. Nós temos aqui a D20, pessoal. Para quem mora na roça, para quem tem fazenda, né? Para quem é dono de sítio, para quem já teve uma D20 aí, ó. É um projetinho maravilhoso. Às vezes você quer o projeto para você colecionar, colocar na sua estante, decorar o seu quarto, ou você quer presentear um tio seu, um avô, um pai, né, que foi dono de uma picape dessa. Pensa num projeto top, pessoal. Nós temos aqui também, pessoal, para quem gosta aí de moto, né, para quem gosta aí de fazer viagens com moto, para quem quer colecionar, nós temos também aí a motinha Chopper, um dos projetos também que é um grande sucesso aqui na comunidade Mestres dos Carrinhos. A variedade de projetos é muito grande, né? Para quem gosta de Kombi, nós temos aí a Kombi, nós temos 3 modelos de Kombi. Nós temos a Kombi que abre as portas, nós temos a Kombi que a gente fez lá no começo, que é a Kombi um pouquinho mais simples, né? Que ela não abre porta. Nós temos também a Kombi de caçamba. Então a Kombi também é um projeto maravilhoso, que o pessoal gosta demais aí das miniaturas da Volks, né? Nós temos aqui, deixa eu mostrar para você a Kombi de caçamba. Aí, ó, se você quer fazer também a Kombizinha de caçamba, é um projetinho sensacional. Esse não abre porta, né? Mas se você aprender a fazer, com o modelo da outra aqui que abre porta, você também vai poder fazer. Nós temos aqui também o projeto da Ford F75. Lembrando, pessoal, que alguns modelos também tem um motorzinho, né? A F75, a Rural, a D20 tem também aí o motorzinho, a Opala tem um motorzinho. E nós temos esse outro projeto aqui maravilhoso, pessoal, que é a picape, a Chevrolet 1951, a famosa boca de sapo. Essa aqui, pessoal, eu deixei ela na madeira natural. Eu apliquei apenas aqui um produto fosco, né? Ela bem natural mesmo, não coloquei no padrão mais brilhoso, né? Ela é mais natural. Eu gosto muito de madeira assim, ó, deixar natural, na cor natural, mais fosco. Tá certo, pessoal? Aqui é só alguns modelos, pessoal. Nós temos também aí os caminhões, né? Caminhão Mercedes, caminhão Mack. E aqui, pessoal, uma das miniaturas que o pessoal mais gosta também é a Saveiro quadrada. E aí, pessoal, o projetinho completo, né? Motorzinho, volantinho, pedalzinho, aí tem forro de porta. Essa tem aí o motorzinho também. É um projetinho, pessoal. Normalmente, 1 ou 2 projetos desse aqui já pagam investimento. Imagina a opção que vocês têm, pessoal. E se você quer fazer um projetinho mais simples, o Jeep é um dos projetos que o pessoal mais faz aí na nossa comunidade. Fez 10 Jeep, 200 conto cada um, pessoal, é R$2.000. Já pensou? Então quem está começando, tem muita gente tendo resultado, pessoal. E eu fico muito feliz com isso, né? E muita gente às vezes que duvidava lá no começo, né? No depoimento aí nós temos aí o Adriano Codebella, nós temos o Roberto, o senhor Dário, o Paulo, o César, enfim, pessoal, milhares de pessoas aí que estão tendo resultado com esse trabalho. Começaram, né, não sabia, ficou em dúvida. É porque realmente, pessoal, é um método que foi aprovado aí, e a gente tá desde o começo aí, né? Cada dia a gente se dedica mais, procura melhorar ao máximo, né? Essa é a Chevrolet Brasil. Essa caminhonete aqui, pessoal, ela foi uma das primeiras que eu fiz. Lembrando, pessoal, isso aqui é material que eu reaproveito, né? Pallet aqui nas portinhas, aqui na parte traseira, caixote de fruta. Então você consegue produzir os seus carrinhos reaproveitando. E o mais importante de tudo, pessoal, hoje no Brasil, com a dificuldade que está aí, que o pessoal tem hoje de montar uma empresa, investir num negócio, né? O Mestre dos Carrinhos é um dos projetos aí que
talvez inédito, pessoal. Você consegue montar um negócio, né, com custo baixíssimo. Você vai ter que investir em você. E muitas das vezes você vai estudar, vai entrar numa faculdade, talvez você vai demorar anos e anos para ter resultado e olha lá se você vai arrumar um emprego. E quando você decide ser empreendedor, que você decide empreender, tem gente que começa no primeiro mês e já está tendo resultado. Quando as pessoas me perguntam, Mestre Júlio, qual ferramenta que eu tenho que comprar? Mestre Júlio, eu não tenho espaço. Mestre Júlio, eu não tenho oficina. Pessoal, você tem que investir nessa oficina aqui, ó. Essa oficina é a maior de todas. O seu cérebro, a sua mente, é conhecimento. Quando você entrar no clube, você vai ver as aulas, você vai acompanhar a equipe, você vai acompanhar os alunos que já estão tendo resultado. E aí você modela, pessoal, você molda e você começa a modelar e você vai aprender. E aí quando você sentir no seu coração que é realmente isso que você quer, você começa a investir nas ferramentas. E você vai ver que não precisa de ferramenta cara. Dentro do projeto nós temos o curso de ferramenta também, que vai te auxiliar muito. Você pode improvisar as ferramentinhas caseiras com um custo muito baixo e você pode montar um negócio. Ou você pode montar como hobby ou pode montar como negócio mesmo. Mas aquela história que eu falo, pessoal, tem que ter calma, tem que fazer com calma para você poder entender o jogo do negócio. Aqui nós temos os carrinhos do pica-pau, são os carrinhos mais simples também, né? Talvez você está iniciando, então dá foco aí para fazer os carrinhos mais simples. Aqui, pessoal, vou mostrar para você também os carrinhos quando eu comecei a fazer. Lá no começo nós temos aí esse calhambequezinho, ó. Pensa num carrinho fácil e bom de fazer. Faz com tico-tico manual, né? Se você quiser pode inverter também a tico-tico. Tem esse Fórmula 1 aqui, ó, muito fácil de fazer. É uns carrinhos bons para quem está iniciando, para você dar os primeiros passos. Para você não ficar preocupado, começa pelos mais simples, né? É o que eu sempre falo. Tudo na vida, pessoal, tudo na vida começa pequeno, né? Quem nasce grande é filho de monstro, né, pessoal? Então não tem esse negócio de querer dar o passo maior que a perna. Meu pai sempre me ensinou, meu filho, primeiro você tem que buscar sabedoria, primeiro você tem que fazer uma estrutura. E para você fazer a estrutura do seu negócio, daquilo que você quer fazer, primeiro passo, você tem que buscar conhecimento. Como que você vai construir uma casa, uma obra, sem você ter um projeto? Não tem como, pessoal. Então fazer os carrinhos não é diferente. Eu gosto muito, pessoal, de ter um caderninho para mim anotar, para mim fazer meus planejamentos, tá certo? E para mim poder saber o que eu vou fazer. E o projeto Mestre dos Carrinhos, pessoal, ele já mudou a vida de muita gente. Não só na parte financeira, mas na parte mental, saúde mental, paz de espírito, libertar da ansiedade. Talvez você está ansioso, está precisando aí ter uma mudança no seu interior, preencher um espaço, né? Talvez você precisa realmente tá aposentado e precisa de ter algo para preencher. Fusquinha, pensa num carrinho top também, pessoal, aí, ó. E lembrando que tem portinha de abrir, pessoal, abre os tampinhos traseiro, abre o capô também, né? Muito show de bola, pessoal. E se você achar difícil fazer um Fusquinha com porta de abrir, aí, pessoal, tem o Fusquinha, outro Fusquinha aqui, ó, que é estilo bolachão, né? Estilo sanduíche. É um Fusquinha muito mais fácil de fazer para você que é iniciante. Então começa pelo mais simples, depois você vai fazer os mais top, né? E aí, pessoal, tem também esse jipão aqui, ó. Esse jipão, ó. Os dois jipão. Pessoal, aqui vai faltar eu mostrar para vocês alguns modelos, né? Caminhão, outros modelos que estão lá na outra estante, pessoal. A minha estante que ela já encheu, não tem mais espaço, né? E aí eu já criei uma outra estante, mas são 53 modelos, né? E eu acredito que eu já tenho mais de 200 carrinhos na estante, então é muito carrinho. E tudo isso vai estar disponível para vocês. Talvez você esteja pensando, Mestre Júlio, mas eu não tenho oficina completa. E é exatamente por isso que você recebe o curso de ferramentas caseiras. E nele eu te mostro como adaptar ferramentas simples, montar a estrutura gastando pouco e trabalhar com segurança mesmo em espaços pequenos. E eu criei esse curso para eliminar a desculpa do investimento alto antes de começar. Depois de o carrinho montado, vem a parte que diferencia um amador de alguém que é reconhecido como artesão. E é por isso que também você recebe o curso de acabamento fino, e nele eu ensino.
lixamento correto, tingimento, pintura. E é aqui que muita gente começa a ouvir: aonde você comprou isso? Aí você responde com orgulho: fui eu mesmo que fiz. E para quem quer transformar isso em renda, você também recebe o curso de vendas. E nele eu ensino como apresentar seus carrinhos, como precificar e como divulgar sem parecer ser vendedor chato. E como receber as primeiras encomendas sem promessas irreais, sem fórmula mágica, do jeito que nossos alunos fazem na vida real. E talvez o mais importante de tudo, você não vai estar sozinho. Ao entrar para o clube, você tem acesso direto ao suporte e acesso a uma comunidade de pessoas que estão no mesmo caminho que você. Aqui dúvida não fica travada, erro não vira frustração. E progresso não depende de sorte. E não para por aí. É o melhor momento do ano, porque se você entrar agora, você também garante um ano de atualização com todos os projetos novos que lançarmos. Ford Maverick, ônibus americano, Fiat Uno e um projeto surpresa. Sem precisar pagar mais nada por isso. E ainda participa de sorteios de ferramentas, mentorias, desafio com prêmios ao longo do ano. Se você fosse somar todos esses cursos separadamente, seria 53 projetos cada, 147, 7.791. Curso de ferramenta caseira, 397. Curso de acabamento fino, 497. Curso de vendas, 497. Um ano de atualizações, 997. Suporte e mentoria, isso não tem preço. Seu investimento total seria R$ 10.179. Mas hoje, somente para essa turma do desafio da Chevrolet D10, eu decidi abrir para essa primeira turma do Clube Mestre dos Carrinhos uma condição especial. Você pode entrar por apenas 12 vezes de R$ 89,90 sem juros. Ou à vista por R$ 997. Isso mesmo, R$ 997. E se você optar pelo pagamento à vista, é simples. Use o cupom MESTRE na hora da compra e garanta automaticamente esse valor. E essa não é uma condição que fica aberta depois. É uma decisão que existe agora para quem está vivendo esse momento com a gente. E as vagas estão oficialmente abertas e o link está aqui nos comentários. A partir de agora, quem decide é você se entra para a nossa comunidade ou se assiste os outros vivendo esse sonho. E para te deixar 100% seguro, você tem 7 dias de garantia incondicional. Entrou, assistiu, não curtiu? É só mandar um e-mail que devolvemos cada centavo do seu dinheiro. E se você sente que esse é o seu momento, clica aqui no botão agora. Porque daqui a um ano 2 versões suas vão existir. E uma delas vai estar exatamente como está hoje, com as mesmas ideias na cabeça. E talvez aquela sensação que incomoda, que o tempo passou rápido demais. E a outra versão você vai olhar para trás. Foi ali que eu comecei. Vai ter carrinhos prontos e vai ter orgulho do que construiu com as suas próprias mãos. Vai ter reconhecimento, talvez renda extra, talvez uma nova rotina. Mas acima de tudo, vai ter paz por não ter deixado esse sonho para depois. Entrar no clube não é sobre comprar o curso, é assumir compromisso com você mesmo. E se esse chamado está fazendo sentido para você, e se em algum momento dessas aulas você enxergou aqui, então clica no botão agora e garanta sua vaga. Daqui a um ano você vai agradecer por ter começado hoje. O Clube Mestre dos Carrinhos te espera. Um grande abraço, fiquem com Deus e bora fazer carrinho. Olá meus amigos, aqui é o Júlio Lima. Para vocês que me conhecem, estão me seguindo aí no Facebook, no canal do YouTube. E nesse vídeo de hoje, é um vídeo que eu estou fazendo para agradecer. Eu estou muito feliz pelos meus mais de 1000 inscritos. E agradecer as pessoas que me mandaram e-mail, as pessoas que pediram para que eu tirasse suas dúvidas. Isso para mim é muito gratificante. Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou o Júlio Lima e hoje eu quero aqui com esse vídeo agradecer a vocês aí. O canal chegou aí aos 4.000 inscritos e para mim é uma satisfação poder estar aqui fazendo esse vídeo. Sem vocês eu não teria chegado a lugar nenhum, né? Para mim, confesso que estou muito feliz, né? O canal está crescendo, eu estou realizando meu sonho, que é de poder dividir com vocês aquilo que eu gosto de fazer, que é um trabalho com madeira, é a arte e marcenaria.
onde eu posso levar o meu conteúdo e compartilhar com vocês aquilo que eu sempre quis. Boa noite a todos que estão aí assistindo o projeto, né, que estão assistindo essa live. E hoje temos dois convidados muito especiais aí, né, o Guedes, do Ceará, e o Jucá de Rondônia, o Jorge do Rio de Janeiro, e o Ferraz de São Paulo, Márcio Padilha e o Márcio de Tupã, em São Paulo. Vanderlei de São Bento do Sul, Santa Catarina. Roberto é da cidade de Monte Alegre, Minas Gerais. A Juraci é de Maceió, Alagoas. Rapaz, para mim foi um momento assim que marcou a minha vida, que até hoje não tem como eu esquecer. Eu estava saindo de uma depressão, me recuperando de uma cirurgia e encontrei o mestre dos carrinhos. Aliás, ele me encontrou, né? Ele me encontrou. E isso fez mudar a minha vida. Eu saí assim, extremamente da água para o vinho. E isso me fez muito bem mesmo. O primeiro trabalho que eu fiz, meu primeiro carrinho foi um Jeep. Aí eu olhei assim e me apaixonei. Fui lá, baixei o e-book, né? E fui lá e fiz um Jeep. O bichinho ficou meio manco, ficou com um acabamento daqueles, ficou péssimo. Eu lembro disso, aqui. Eu lembro disso. Eu dei ele para o meu neto. É o xodó dele. Ele já quebrou o para-brisa, já arrancou os retrovisores, o volante, mas tá lá, aguentando pra dentro. E é o que ele gosta de brincar. E eu fui fazendo e fui me apaixonando pelo trabalho. E hoje eu tô aí, não quero sair mais. Já conhecia e sempre estava na live do amigo lá, vendo fazer os carrinhos. Essa uma hora eu vou fazer. Vai, faz. E incentivando, eu falei, então vamos lá. Encarei, comprei todos os projetos, eu tenho praticamente todos, mas só fiz um carrinho. Só esse Fazenda aí. Comecei por ele. Eu comecei pelo Fazenda, é porque eu moro na roça. Então, para mim, tinha um significado eu começar por ele, que é um caminhão Fazenda. Eu quero vir aqui, que eu ainda não vim, que está competitíssima. Olha quanta gente aqui. Aonde você tá, Fernanda? Aonde você tá, Fernanda? No Mestre dos Carrinhos. Todo mundo que tá aqui com a camiseta Mestre dos Carrinhos é aluno. Alunos. São alunos e a minha equipe, né? Aí temos aí o seu Dário, o seu Garcia, o seu Ailton. E são pessoas do Brasil todo. Demais, Júlio. Depois que o aluno entende o processo de como fabricar, você consegue fazer em 2 dias. 2 dias. E também você pode fazer em série, né? Em série você vai produzir muito mais rápido. Por exemplo, se você cortar 10 carrinhos, calhambeques, você vai desenvolver através do meu método. Então, isso aí é um processo, né, que você vai desenvolvendo ao longo. Entendi. Gente, vocês acreditam? Faz em 2 dias esse carrinho. O senhor acredita? Lógico que eu acredito, é uma beleza. Mas sabe por que faz em 2 dias? O método do Júlio. Com vocês aqui. Júlio, suba no palco, Júlio, mestre dos carrinhos. Falou que em 2 dias faz isso, não hein? Faz, já tive um bate-papo com o Júlio. Anda aqui, Júlio, por favor. Você tá bom, meu querido? Salve. Que prazer ao vivo. Vamos por aqui pro pessoal admirar. Dá uma olhada nesses carrinhos, gente. Olha isso. Brincadeira. Gente, eu já tive o prazer de conversar com o Júlio, já sei muito sobre o carrinho, mas esse cara deu uma reviravolta na vida. A questão é o seguinte, se qualquer um de vocês aqui chegar pro Júlio e falar assim, você vende um carrinho, Júlio, o que você vai responder? Pessoal, eu não vendo os meus carrinhos. Eu não vendo meus carrinhos. Eu ajudo os meus alunos a vender os carrinhos. Eu não tenho mais condições de vender carrinho. Eu não tenho braço para isso. Fez essa maravilha aqui, ó. Seu Ailton tá ali, ó. Assim, pessoal, é muito fácil, tá? Vocês que têm paixão pela arte, pela madeira, é um projeto sensacional. É infinito, né? Você pode fazer qualquer modelo de carro. É só seguir o mestre, né? O método Mestre Júlio Lima, que vocês também vão conseguir fazer essa maravilha, né? Dá uma noção do método. O método, pessoal, tá aqui na mão do Paulo, né?
é colar o desenho na madeira e seguir as videoaulas, né? Então tem todas as peças dos carrinhos. Aqui eu tenho todas as peças. É só você imprimir e colar os desenhos na madeira que vocês também vão conseguir fazer os 30 modelos, né, que já tem no projeto e se tornar um mestre dos carrinhos, né? Como o seu José Carlos, o seu Elias e vários mestres dos carrinhos que nós temos no Brasil. Júlio, assim, para finalizar o nosso bate-papo aqui, valeu a pena mudar o sentido profissional teu? Valeu a pena largar a marcenaria tradicional e desenvolver esse método e fazer o que você sempre sonhou? Ô Paulo, isso transformou a minha vida, sabe? Sim. Eu tinha eu sou meio que imperativo, sabe? Sim. Eu sou autodidata. E as pessoas que isso mudou pra mim, eu percebi que eu poderia ajudar pessoas com aquilo também. Que eu aprendi também. E tá acontecendo tudo isso, entendeu? Entendi. Então, hoje, eu deixei a marcenaria e eu trabalho na internet, né? Uhum. A internet me dá o poder de escalar esse produto e alcançar pessoas. Uhum. Então, eu tô muito mais feliz, né? Com porque, certeza. Além disso, eu tenho liberdade de tempo, né? Lógico. Eu tô tendo liberdade de poder viajar, né? De ter tempo pra minha família, né? E transformar a vida de pessoas, né? Isso não tem preço, né? Não tem preço, você tá transformando mesmo. Gente, foi Júlio Lima aqui, meu amigo aqui. Que prazer conhecer pessoalmente, cara. Você é muito gente boa demais.